Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Luciano Ramos, e aqui este canal é para se compartilhar a palavra de Deus e abençoar vidas. Nós queremos ser relevante no reino de Deus. Meus irmãos, antes de fazer a leitura da palavra do Senhor e compartilhar essa palavra, essa mensagem aos vossos corações, eu quero lhe fazer um pedido. Curta este vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, faça o seu comentário aí para abençoar, mande este vídeo para as pessoas, se inscreva no canal para que o Senhor possa alcançar mais vidas, através desta mensagem e que este canal seja bênção na vida de outras pessoas também. Meus amados irmãos, a leitura hoje está no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler o versículo 25 também. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Meus amados, aqui, Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30, é aquela parábola dos talentos, onde o Senhor conta a parábola e diz que um senhor, antes de se ausentar, chama os seus servos, seus escravos, e confia-lhes os seus bens. A um entregou 5, outro entregou 2 e a outro entregou 1. Conforme a parábola que Cristo contou, o que recebera 5 trabalhou e granjeou mais 5, investiu. O que recebeu 2 também, mas o que recebeu 1, ele justificou o porquê ele não fez nada. Aqui diz que o Senhor voltou para tratar, para acertar contas, para ajustar contas. E o que recebera 5, ele disse, tá aqui mais 5 que eu conquistei, que eu trabalhei, que eu consegui granjear. E o Senhor voltou para aquele homem e disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor, entra para o banquete do seu Senhor, entra para a alegria do seu Senhor. O que recebera 2, da mesma forma. O que recebeu 1, ele justificou. Ele disse, Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então ele justificou, contou aquela história, para explicar o porquê ele não fez nada. A verdade é que Jesus estava usando esta parábola para ilustrar como é o reino de Deus e o que Deus estava fazendo com vidas. Porque este escravo, estes homens que foram escolhidos, eles eram escravos e se tornaram mordomos, eles se tornaram administradores, ou seja, na verdade, aqui o que nós estamos percebendo é que um homem rico pega os seus bens, a sua riqueza e confia aos escravos, que agora não são mais escravos, são mordomos, porque eles são administradores, estão cuidando de riquezas. E eles, mesmo cuidando de riquezas, eles não mudaram de padrão de vida, continuou vivendo como escravo, como servo, porém cuidando de riqueza. Então não é fácil você cuidar de riqueza e continuar sem a riqueza. Era o caso deles na parábola. Então, na verdade, era uma oportunidade. No dia que o Senhor voltou e acertou conta, ele percebeu, eles trabalharam. Então, eles recebem a recompensa. Entra para participar do mesmo banquete do seu Senhor. Ou seja, onde eu sento, você vai assentar. Onde eu participo das minhas refeições, você vai participar. Ou seja, eles receberam. E a palavra foi, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Eu te colocarei. E o pouco aqui não é a quantidade de talento. O pouco aqui é a condição dos servos. Porque eles administraram riquezas, mas não eram ricos. Eles cuidaram de posses, mas as posses não eram deles. Eles mexeram com o dinheiro, mas o dinheiro não era deles. Eles estavam só trabalhando com aquele dinheiro. E é por esse motivo que eles estão recebendo. Eles foram fiel trabalhando com aquele dinheiro. E eles conseguiram receber recompensa. Mas o que receberam 1, talvez alguém questione. Mas ele recebeu só 1.
Se você olhar o contexto dessa parábola, um talento, se fosse prata, seria equivalente a 35 quilos de prata. Daria mais ou menos, num cálculo rápido aí, 6.000 denários, ou seja, 6.000 de dias trabalhados. Vamos supor que, eu sei que uma diária, um dia de trabalho é muito mais que R$50, mas se fosse R$50, já daria R$300.000. Se fosse 50, e nós sabemos que é muito mais do que isso. Aí eu lhe pergunto, um talento é pouco? E eu estou falando um talento de prata. Se fosse ouro, então, a gente perde de vista o cálculo. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que independente da quantidade de talentos, quem recebeu um, recebeu segundo a sua capacidade. Quem recebeu 2, recebeu segundo a sua capacidade. Quem recebeu 5, recebeu segundo a sua capacidade. O Senhor não entregou talentos para pessoas que não têm a capacidade de executar. Se aquele que recebeu um não quis executar, é porque ele estava sendo omisso, ele não queria ver o seu Senhor prosperando, por isso ele não quis. O problema não era a quantidade de talento, o problema era dentro dele. Eu quero vos dizer que no reino de Deus nós fomos chamados de escravos, nós éramos escravos do pecado e Ele nos tirou do mundo de pecado e nos colocou no seu reino. E Ele nos confiou talentos também. Eu estou aqui, na verdade, tentando e procurando granjear aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, que é pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui procurando compartilhar a palavra de Deus, seja na internet, seja na igreja, seja na rua, seja qualquer lugar. Nós temos que procurar colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu. Primeiro que nós éramos escravos e Ele já nos colocou como mordomo na fé. Ou seja, nós somos administradores no reino de Deus, cuidamos das coisas do reino de Deus. E aqui eu não estou falando de reino da terra, estou falando do reino de Deus. O Senhor confiou à igreja, que somos nós, eu e você, independente da denominação, executar, colocar em prática os talentos que Ele tem confiado a nós, seja pregar, seja ensinar, seja instruir, seja liderar, seja orar, seja evangelizar, seja trabalhar, seja fazer qualquer coisa que o Senhor lhe chamou. O Senhor confiou um talento nas suas mãos. Pessoas que exercem ministérios, que trabalham, que atuam no reino de Deus, são pessoas que o Senhor capacitou, o Senhor nos entregou. E nós precisamos, na verdade, colocar em prática tudo que Ele confiou a nós. Observe que eu estou falando de talento no contexto, e eu estou falando de que o Senhor confiou coisas que não é de origem humana, mas é de origem de Deus. O Espírito Santo habita em nós, e Ele confiou a nós, irmãos, a missão de pregar o Evangelho, a missão de avançar como igreja. Mas aqui na parábola, 2 conseguiram atender aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, mas um não conseguiu fazer. Por quê? Porque ele escondeu. Mas aquilo que ele fez na prática, esconder o talento, era exatamente o que ele estava fazendo com ele mesmo, escondendo aquilo que o Senhor havia entregue para ele. Então ele está sendo omisso, ele não está querendo fazer, está justificando. Meus amados irmãos, se existe uma bênção maior do que a salvação, eu não sei qual que é essa bênção, porque a maior bênção de um cristão é ser salvo. E todo salvo, ele precisa demonstrar com a sua vida, com a sua maneira de viver, que ele é um salvo. Não dá para esconder uma bênção tão grande como essa, que é ser salvo. Não dá para esconder. Nós temos que nos alegrar com a salvação em Cristo Jesus. Sabe? Nós somos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, e essa é a maior bênção que eu possa receber. Melhor do que eu estar pregando é eu ser salvo, melhor do que eu estar cantando é ser salvo, melhor do que estar fazendo missões é eu ser salvo. Só que uma vez que eu sou salvo em Cristo Jesus, não tem como eu não colocar em prática aquilo que Ele me chamou, seja pregar, seja ensinar, seja louvar, seja fazer qualquer coisa que Deus te capacitou para o reino dEle, para a obra dEle. Por isso, seja exercer o papel de um obreiro, exercer o papel de liderança, exercer o seu papel como alguém que o Senhor chamou para agregar, para avançar no reino de Deus. Você precisa colocar em prática e não abandonar jamais, não esconder o que Deus lhe confiou, porque Ele lhe chamou. E eu sei que eu particularmente, irmãos,
de onde o Senhor me tirou, eu não posso esconder o talento jamais, eu tenho que pregar cada vez mais, porque eu tenho que ser grato pelo que Ele fez na minha vida. Se você que está me ouvindo está numa situação de que está colocando em prática o que Deus colocou nas tuas mãos, Deus seja glorificado pela sua vida, continue pregando, continue ensinando, continue fazendo a obra de Deus. Mas se você é alguém que o Senhor lhe chamou, confiou algo nas tuas mãos e você está retendo, está escondendo, sabe, meus irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas negligenciar o que Cristo fez por nós, isso pode nos trazer grandes problemas. Portanto, seja grato ao Senhor por Ele ter te chamado, por Ele ter salvo a sua vida. Eu não estou dizendo que exercer o papel de multiplicar o talento tem que ser um pregador, tem que ser um cantor, tem que ser alguém, tem que ser um pastor. Eu estou dizendo que pelo simples fato de você ser um salvo, se comporte como salvo, ande como salvo, fale como salvo, haja como um salvo, compartilhe a mensagem de salvação, compartilhe Cristo. Não estou falando de cargos, eu estou falando de posicionar-se no reino de Deus como alguém que é do reino de Deus, para que o mundo saiba que nós somos salvos e que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fique com essa palavra da parte do Senhor. Amém?